Voltando aqui à nossa videoaula, agora nós vamos fazer o seguinte, nós cadastramos aqui o nosso funcionário. Então como que vai funcionar? Nós temos os nossos funcionários, certo? Nós temos nossos contatos. Cadê o contato? Está aqui que é pessoas, que serão nossos contatos. E nós temos aqui o nosso funcionário, que ao cadastrarmos, esse funcionário vai para a nossa tela de login aqui, para a nossa tabela de login, e será salvo o nome dele e o código da pessoa, no caso o código do funcionário, né? Eu vou até mudar isso aqui. Design. Bem, gente, esse tanto de mudança que está sendo feito aqui não era necessário, mas como eu resolvi implementar esses dois cadastros ainda, então há necessidade de eu fazer essas mudanças. Então, o correto não era eu fazer não, porque a agenda já estaria pronta. Mas, como a proposta foi desabilitar os botões também, então eu vou ter esse trabalho de ficar fazendo essas alterações. Mas por um lado é bom que vocês irão aprender a desabilitar isso aqui. Então vamos lá. Então eu tenho o cadastro de funcionário, o cadastro de contatos, agora eu vou criar o cadastro de usuários. Então, o que eu vou fazer? Eu quero o nosso cadastro de funcionários, eu quero aproveitar ele. Porque o outro deu muito trabalho para ficar mudando. E esse aqui não, esse aqui só tem um campo. O outro eu vou precisar de mais campos, mas esse aqui tem poucos, então as alterações serão muito poucas também. Então vem aqui em adicionar repositório, botão direito, tá? Você clica aqui em botão direito, adicionar repositório. Agora eu vou aqui, cadastro funcionário. Vou colocar a mesma descrição. Forms. Ok. Vou fechar aqui e observe, ó, vem File, New Order, Forms e aqui tem o cadastro funcionário. Vou clicar em Copy, aqui tem Inner que é por herança, tá? E Copy. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais uns outros campos que terá a nossa tabela de login. Então vamos fazer o seguinte, aqui eu vou modificar o name dele. Agora sim, CAD usuário CAD usuário, beleza. Cadastro de usuário. Pronto. E vou fazer o seguinte, vou salvar aqui. CAD usuário. Pronto. Agora eu vou no nosso data módulo. Vou abrir ele aqui novamente, data módulo, F12. Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer umas modificações aqui. Vou deixar só dessa forma aqui, ó. Vou colocar CAD usuário. Ok. Desculpem. CAD usuário, beleza. DS usuário. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos antes. Então aqui está ligado a nossa conexão. Vamos ligar a nossa tabela de usuário, que não tem. Aliás, a tabela de login, né? Então, tabela de pessoa, tabela de funcionário e nossa tabela de login. Agora nós vamos, deixa eu ver aqui. Beleza. Tá, 2 cliques. Apagar aqui. Então, tá aqui o login, tá. O login eu poderia até modificar ele para usuário. Em vez de login, poderia mudar o nome da tabela para usuário. Ficaria mais
mais correto, não fazer confusão. Ou mudar aqui para login, né? Mais correto seria login, ou um ou outro. No banco ficaria melhor. Mas, vamos lá. Mas vai dar um erro, né? Rename TB usuário. Usuário. Vai dar um erro por causa do seguinte. Vamos lá, já que estão fazendo isso aqui, vamos terminar, né? Então tá ok. TB login. Ah tá, eu mudei, né? Ainda bem que eu olhei isso aqui. TB usuário. Beleza, agora nós vamos ter que fazer essas alterações que nós fizemos aqui, ó. Senão vai dar erro. É TB usuário. Vou dar selecionar aqui, abrir uma query. Ctrl V, F5. Beleza, tá beleza. Tá ok aqui. Vamos no nosso login. NM funcionário. TB usuário. TB usuário. Nome funcionário, deixa eu ver como está aqui. Nome funcionário, usuário, beleza. Tá, vai funcionar, beleza. Agora, nós vamos aqui no nosso... Vou salvar aqui. Então, tem uma pessoa, funcionário e usuário. Vou ter que criar um formulário de usuário. Tá aqui o nosso formulário de usuário. E nós vamos fazer o seguinte. Tá o nome do usuário. Esse nome de usuário nós vamos buscar eu vou modificar isso aqui porque é o seguinte. DB lookup combo box. Vou precisar aqui de um campo usuário. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Usuário, senha. E um checkbox. DB checkbox. Esse checkbox, vou colocar aqui bloqueado. Beleza, agora vem aqui em fonte. Tamanho 12, vou colocar o tamanho maior. Style negrito. Pronto. Este componente aqui eu vou ligar o DS usuário. Ele está me informando que não existe esse valor. E vem aqui usuário. DBS usuário também. Tá ok. Tá me informando que não existe NM pessoa. Senha. Tá com usuário e senha. Esse lookup aqui. Deixa eu colocar aqui um nome para esses campos. Usuário. Ctrl C, Ctrl V. Senha. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar isso aqui. Vou colocar um dbgrid. Cadê o dbgrid? Vou colocar ele como client.
tomar de conta de toda a tela. Ele vai no nosso data source, vai pegar o usuário. Já trouxe os usuários aqui. Vou apenas adicionar todos os campos. Mudar aqui código de login. Tamanho 10. Negrito. Não, vou colocar negrito não. Aqui style sim. Style eu vou colocar tamanho 10. Negrito. Vou selecionar todos eles, né? Clica no primeiro, shift, clica no último. Agora sim, tamanho 10. Pronto. Vou só modificar agora código. Código do funcionário. Eu vou colocar que é para ajudar a saber se está fazendo alguma coisa errada. Código. Funcionário. Código. Pronto. Aqui na verdade haveria necessidade de um botão pesquisar, porque se eu tiver vários usuários aqui, eu vou ter que fazer uma pesquisa para esses funcionários. Só que eu não vou fazer isso não. Essa pesquisa você já sabe como é que fazem, é a mesma coisa do cadastro de contatos. Então o princípio é o mesmo, é só acrescentar o botão aqui e implementar os mesmos códigos que tinha no anterior. Então vamos fazer o seguinte. Aqui no tamanho do... Então nós já temos aqui o nosso formulário. Esse DB Lookup Combo Box, eu vou listar ele da onde? Eu vou listar esse campo aqui, eu vou buscar o nome do funcionário da onde? Da tabela contato, aliás, da tabela funcionário. Eu tenho a tabela funcionário, então eu cadastrei um funcionário. Beleza. Então eu vou buscar de qual tabela as informações, porque o DB Lookup Combo Box funciona assim. Eu vou buscar da onde? Da tabela funcionário. Qual campo? Ó, você vai buscar o campo nome funcionário. Então eu quero que apareça aqui o nome, não o código. Tá, e qual o relacionamento que eu tenho entre as duas tabelas? Eu tenho o código. Qual o código? Eu tenho o código do funcionário. Tá, e eu vou salvar esse código aonde? No data source. Tá, mas data source de qual tabela? Data source da tabela usuário. E vou salvar o código da tabela funcionário em qual campo da tabela usuário? No mesmo campo, CD funcionário. Então o que eu fiz é a mesma coisa do que nós fizemos anteriormente. Eu tenho aqui a tabela usuário, tenho o código do funcionário e tenho a tabela de funcionário. Então os códigos deles têm que ser correspondentes, os mesmos códigos. Ou seja, porque na hora que eu fizer um select, o banco de dados ele vai verificar. O código que está no usuário é o mesmo código que está no funcionário? É. Então ele vai buscar o nome, usuário e senha, que é o que nós fizemos aqui. Então todos que fizeram o where e corresponderam, ele vai buscar. Então aqui ele não está habilitado, o correto seria ele estar habilitado, provavelmente é porque a nossa tabela deve estar fechada, tem alguma tabela fechada. Vamos ver se tem alguma fechada aqui, ó. Tabela funcionário está fechada. Vamos ver aqui. Está aberto, beleza. Vou salvar, vamos voltar agora ao nosso cadastro de usuários. E observe que aqui, ó, olha como é que ele está habilitado o botãozinho aqui, ó. Então ele não trouxe nome nenhum, porque não tem nenhum campo ainda armazenado, então não tem como ele trazer. Agora, deixa-me ver aqui. Tá, quando eu selecionar o nome aqui, ó, ele vai salvar lá no nosso campo. E nós vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui. E quando eu der um DM, quando eu der um append, ele vai DM ponto
ado usuário ponto nm usuário ponto value vai receber o dm ponto ado funcionário nm funcionário ponto value. Então o que acontece? Quando eu clicar no botão novo, então eu tenho aqui o nosso funcionário cadastrado. Eu vou colocar só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então eu tenho um funcionário cadastrado, beleza. Esse funcionário cadastrado, ele tem acesso ao sistema? Não, não tem acesso ao sistema. Ele só vai ter acesso ao sistema quando ele tiver cadastrado na tabela. Vou colocar um abaixo do outro. Então, esse funcionário teste aqui, ó, ele só vai ter acesso ao sistema a partir do momento que ele for inserido nessa tabela aqui, ó, na tabela de usuário. Aí ele vai ter que ter uma senha, um usuário, uma senha, vai virar cadastrado o código dele, porque já tem um relacionamento aqui de código com código de funcionário, e ele vai pegar o nome que está aqui, que é o teste, e vai colocar aqui, ó. Quando eu fizer o login, ele vai fazer o login buscando os dados dessa tabela aqui, ó. Vai verificar o nome, senha e os dados dessa tabela. Porém, tá faltando um campo aqui. E que campo é esse? É o campo de usuário bloqueado. Então eu venho aqui em design novamente, que eu não posso esquecer desse detalhe. Então eu vou colocar aqui bloqueado. Bloqueado, tamanho 1, que vai ter só sim ou não. Vou salvar. Então o funcionário está ok. Deixa eu dar um refresh que me veja se tem alguma coisa a mais. Tá ok. Beleza. Beleza. E o usuário, dá um refresh aqui que vai aparecer agora o campo bloqueado. Beleza. Agora vamos voltar ao nosso projeto. Vou fechar aqui. E vem em cadastro de usuário. E eu vou clicar neste campo. E colocar aqui na propriedade dele value como S. E false como não. Pronto. Sim ou não. Agora nós vamos ligar ele no nosso data source. A qual tabela? O usuário. E qual o campo que vai receber esse sim ou não? O campo bloqueado, que não está aparecendo aqui, porque eu tenho que atualizar o meu data módulo. Então, usuário, add all fields, bloqueado. Beleza, agora sim ele vai passar a enxergar. Então, F12, clico aqui, qual o campo? Bloqueado, pronto. Então aqui ele já vai saber que esse funcionário está bloqueado. Se tiver bloqueado, né? Salvar. Então vamos apenas melhorar o layout. Pronto. Aqui vai ter que ficar desabilitado, que é o campo propriedade nele name. Ctrl C. Venho aqui em novo. Funcionário. Vem em habilita campos. Deixa eu ver aqui, habilita campos. Habilita campos. Então o nome vai receber o foco. Na verdade não é nem nome. Deixa eu voltar aqui. Dá um F11. E eu vou colocar o nome dele de... Oh meu Deus. Vou renomear. Porque é o seguinte, eu apaguei aquele outro lá, então vou ter que renomear ele. O que é esse aqui? Esse aqui deve ser nome contato. Edit senha. Vou colocar aqui edit senha.
senha. Edit não, né? DB edit senha e DB edit usuário. Isso significa que eu vou ter que fazer umas correções no nosso banco. Vou colocar a propriedade de 3D desse campo aqui como falso. O tamanho que está aqui está o tamanho 10, então ele tem que ficar com o mesmo tamanho 10, manter o padrão. Pronto. Então aqui é o DB edit, edit usuário, edit senha e DB lookup. Tem que dar os nomes corretos, porque senão vai dar uns erros. DB lookup funcionário. Dá um Ctrl Shift Home aqui, que eu sei que ele vai renomear. DB lookup. Pronto. Home. Ok. Dá um home aqui, beleza. Então DB lookup. E aqui colocar aqui DB bloqueado. Ok. Ok. Agora nós vamos ter que fazer essas alterações. Deixa eu ver o nosso tempo. 22 minutos, então já se passaram muito tempo. Vou continuar na próxima videoaula.